Pessoal, bom dia. Paz, Senhor. Manhã abençoada, nessa manhã de quarta-feira, dia 26 de novembro de 2025. Que essa palavra vai de encontro ao coração dos irmãos. Peço que vocês curtam o vídeo, se inscrevam aqui, clube de membros do canal, botãozinho assinar. Aqui em cima, as informações para que os irmãos possam semear nesse canal. Para a nossa conversa, Marcos capítulo 1, versículo 29, a palavra de Deus diz assim: E a sogra de Simão estava de cama com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou pela mão e fez-se levantar. Imediatamente a febre deixou e ela assim servia. Meus irmãos, o texto ele fala de uma cura, né? De tantas curas que Jesus ele operou, essa foi mais uma delas. Mas tem alguns aspectos bem interessantes aqui na cura da sogra de Pedro. Eu acho que o primeiro é que a palavra diz o seguinte: e logo lhe falaram dela. Ou seja, Pedro e os outros, eles não esconderam o problema. Eles não esconderam, né? Talvez poderia parecer inconveniente Jesus chegar ali naquela casa e logo alguém chegar e falar de uma pessoa que está doente para ele curar, né? Ao invés de oferecer a ele um copo de água, um arroz e um feijão, uma comida, né? Mas, na verdade, havia uma urgência e logo lhe falaram dela. Eles não disfarçaram, eles não maquiaram aquela situação, eles falaram de alguém que não podia falar por si mesma, né? Então, eu vejo o primeiro ponto aqui nessa nossa conversa, que é a importância da intercessão, a importância de a gente apresentar a Deus pessoas que não têm condições, que não estão em condições, ou que estão, ainda que façam, estão muito debilitadas espiritualmente. Então é a intercessão. E logo lhe falaram dela, e logo apresentaram a Jesus o problema, o que aquela pessoa estava vivendo, o que estava acontecendo. Na nossa vida, irmãos, a gente tem um problema muito sério, que a gente demora a apresentar as coisas para Jesus. A gente demora a trazer para Jesus aquilo que precisava ser, a oração precisava ser a primeira atitude. Normalmente a gente coloca a oração como o último recurso. Quando já a gente tenta fazer de tudo, quando tudo dá errado, quando nada sai da maneira certa, agora eu vou orar. Não, a oração era para ter sido o primeiro recurso. Eles não demoraram e logo lhe falaram dela. Então não deixa para depois, coloca diante do Senhor, apresenta, faça da tua oração, sabe, a prioridade no seu relacionamento com Deus. A palavra diz: logo lhe falaram dela. E chegando-se a ela, Jesus foi até onde estava o problema. Jesus ele foi até onde estava a enfermidade, a dor, a luta. O Senhor ele sempre vai de encontro às nossas necessidades. O Senhor sabe que nós precisamos. Ele vai. E quando ele visita, quando ele opera, ele muda, ele transforma. Porque só ele pode fazer isso, sabe? Só ele pode fazer isso. O Senhor ele se importa. O fato de ele chegando-se a ela, se aproximando, é intimidade, é compaixão, é misericórdia, sabe? Ele se importa. Muitas vezes você pensa assim: mas o Senhor não se importa com o meu problema, Deus não está nem aí para a luta que eu estou passando. São 8 bilhões de pessoas no mundo, por que ele vai se importar comigo? Deus se importa. Deus se achega. Achegai-vos a mim, e eu também me achegarei a vós. Quando nós buscamos, quando nós oramos, quando nós logo informamos ao Senhor da nossa luta, da nossa dificuldade, Deus ele vem de encontro. Deus ele vai de encontro. Deus ele vem até nós. Ele opera e ele muda, sabe? Ele entra ali no quarto da dor, ele entra na cama onde há febre, ele entra na área da sua vida que você não queria mostrar, talvez, né? E é interessante porque a febre, a Bíblia fala que ela estava com febre, né? A febre é uma descompensação na temperatura. A febre é só um sintoma de algo que está errado no corpo, né? O corpo tentando dar um sinal de que algo está errado. E às vezes é isso, a gente não consegue entender o que está errado, mas a gente vê os sintomas. As coisas não vão bem, as coisas estão dando errado, as coisas não estão legais, e você sente que aquele peso, aquela opressão, aquela angústia, que tem algo no mundo espiritual se movendo, que tem alguma seta, alguma opressão. Mas quando você informa, logo informando a Jesus, e ele se aproximando do teu problema, o Senhor muda, irmãos. Uma simples oração. Teve esses dias eu estava bem angustiado, orei pela manhã, eu falei: Senhor, misericórdia. Uma angústia, uma dificuldade, eu não sei, pode ter sido alguma coisa que aconteceu, poderia ser algo que ainda ia acontecer naquele dia, mas fato é que eu orei ao Senhor e eu, senti aquela opressão sendo retirada. É como se fosse um espinho que você tem no pé,
sabe, uma farpa de madeira, ou então um pedaço de vidro, um caquinho de vidro, fica aquilo ali incomodando, toda vez que você pisa, aquilo dói, aquilo te incomoda, você sabe que aquilo ali está ali, você não consegue tirar, mas te incomoda. É exatamente isso que às vezes a gente sente. A palavra vai dizer que tomando-a pela mão, ou seja, ele tomou pela mão. Eu sempre digo que esse toque é um toque de poder, quando o Senhor ele nos levanta, quando o Senhor nos põe de pé, né? É um gesto bem profundo, né? De misericórdia, de ó, eu te vejo, eu te conheço, eu me importo, sabe? Você não está sozinha, sabe? Você tem alguém por você e sou eu, o Senhor. E a sogra de Pedro, ela não recebeu apenas cura, ela recebeu uma restauração, né? Completa, né? Do seu estado. Talvez ela estivesse ali já abatida, porque a enfermidade ela nos abate. A gente pode ter vários problemas, mas quando a gente tem um problema de saúde, todos aqueles problemas desaparecem, entre aspas, né? E você passa a ter só um problema, que é de saúde. Então, certamente aquela mulher tinha essa dificuldade, né? Um estado anímico, talvez do pior possível, mas a palavra fala que o Senhor levantou ela pela mão e fez ela se levantar tomando ela pela sua mão. Jesus não empurrou, Jesus não forçou, Jesus levantou ela. Imediatamente a febre deixou e ela os servia. Quando Deus opera, quando Deus cura, Ele não apenas nos faz voltar ao estado normal, mas Ele nos dá um propósito. Ele libera um propósito. Ela imediatamente, a febre o deixou, ela voltou ao normal e os servia. Essa é a maior prova de que Deus curou alguém. Quando a pessoa começa a trabalhar, a servir com alegria, a fazer as coisas de Deus. Isso é cura. Isso é cura, tá? Isso é libertação. Quando a gente imediatamente a febre deixa e nós passamos a servir ao Senhor. Porque só serve quem está são, né? Quem está doente não serve. De verdade não. Pode até servir de alguma forma, mas só quem está são serve. Então da mesma maneira que Jesus entrou na casa da sogra de Pedro, casa de Pedro, operou aquela maravilha, aquela cura, aquela libertação, transformou a vida daquela mulher. Hoje ele tem uma palavra de transformação, de mudança, de restauração para você. Agora, tudo isso começou, meus irmãos, tudo isso foi possível. Vou voltar lá em cima, na primeira parte do versículo que eu separei. Tudo isso foi possível porque logo lhe falaram dela. Logo. Tiveram pressa em apresentar para Jesus o problema. Tiveram pressa, foi uma prioridade. Logo lhe falaram dela. Falar é orar. Ore ao Senhor. Presente ao Senhor o teu problema. E Ele trará solução, resposta, restauração, cura, libertação. Tá bom? Deus abençoe vocês nesse dia. Paz, Senhor.